sai agora, no nome de Jesus. E eu me rendo a Ti, Espírito Santo. Amém. Pode sentar, irmãos. Coisa linda, né, irmãos? Coisa linda a palavra. Coisa linda. Abra sua Bíblia. No Salmo 119. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 119, no verso 105, irmãos. Santo é o Senhor. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade. Te damos liberdade, Senhor. Que caia o Teu Espírito nesse lugar. Nós estamos precisando, Pai. Eu sei que todos que estão aqui hoje precisam. Eles não saíram de casa hoje, Pai, com esse frio. Nós queremos que o Senhor aqueça os nossos corações essa noite. Eu sei que cada um que está aqui hoje, Pai, precisa disso. Teu coração hoje aquecido, sair daqui, Senhor, com essa chama acesa dentro de si. Eu declaro que toda chama que está se apagando vai hoje reacender, porque o Senhor está nesse lugar. Os corações frios, se existe algum, vai ser incendiado hoje. Eu declaro em nome de Jesus. Salmo 119, verso 105, que diz assim, irmãos: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, compartilhar, né? Compartilhar essa palavra, dividir o pão, né? É um pouquinho para cada um hoje. Quem está com fome vai comer mais. Quem não está com muito apetite vai comer menos. É um pão dividido. A gente está aqui para isso. Nós somos servos, né? A gente é servo do Senhor. Quem tem poder é a palavra. A gente é apenas, como diz o pastor Marcos, um mordomo, né? Desse lugar. Essa palavra, irmãos, ela nasceu no meu coração. Deus deu ela para mim. A partir da quarta-feira passada, da palavra que o pastor Marcos pregou, e do domingo, da palavra que o pastor Ricardo pregou. O pastor Marcos, ele falou sobre ansiedade, né? Quarta-feira passada, quem estava aqui que lembra, foi sobre ansiedade. Mas não foi da palavra de ansiedade que me tocou. Foi quando ele chegou aqui em cima e ele disse, tinha dito para o Senhor, tinha conversado com o Senhor, ele tinha dito: Senhor, eu sou teu servo, eu sei que eu nasci para servir a tua casa. E assim ele foi falando assim, né? E aquilo foi entrando no meu coração, irmãos. E o pastor Ricardo, a palavra que ele falou foi sobre compromisso, né? Tomar um posicionamento. A gente tomar uma posição diante de Deus. Daí, irmãos, eu saí daqui até meio assim, pensei, meu Deus, ele só pode estar falando para mim. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas até eu comentei com a Priscila, o pastor de certo estava falando de mim, porque eu... Engraçado, como a gente é bobo, né, irmãos? Pensar que o pastor estava falando exclusivamente para mim, mas quando a palavra vem e fala comigo, a gente acaba achando que é mesmo, tá? Que é o pastor que me conhece, está falando da irmã Raquel, que não está de acordo com o que ele gostaria que talvez... Aí o irmão Ricardo... Aí eu pensei, pronto, é cajadada. Mas não é, irmãos. Não é. Pior é que é Deus falando, é o amor de Deus na nossa vida. E é assim, irmãos, não é porque eu estou aqui em cima pregando que a palavra não vai fazer a mesma coisa que tem que fazer na tua vida, fazer na minha. Eu preciso, né? Eu preciso, tanto quanto cada um que está aqui. E a palavra, ela vem e faz isso em nós. Ela nos confronta, né? Essa palavra, ela me confrontou muito. Sobre posicionamento, sobre
realmente servir ao Senhor. E eu achei muito interessante, porque a gente, às vezes, olha as pessoas falando, pessoa que vem de fora, parece que contou a minha vida. E eu, irmãos, eu sou aqui de dentro e parece que é porque a gente precisa ser renovado, sempre, sempre, pela palavra. Não existe super-homem, não existe super-mulher, não se sinta mais fraco do que ninguém, porque isso não é verdade. Pastor Francisco, você não está mais tristinho assim, mas se alegre no Senhor. Eu sei que Ele escuta pouco, né? Mas é que Deus possa renovar as forças dele hoje. Ele sair daqui pulando. Porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, pastor Francisco. Caminharão e não se fadigarão. Isso é para quem espera no Senhor, irmãos. Que você saia renovado hoje. Que o Espírito Santo possa nos pegar por dentro. Virar aquela chave que está tanto tempo desvirada em nós, né? Tem uma chave que às vezes a palavra pega e numa palavra a gente se acorda e começa a andar diferente, a caminhar diferente com o Senhor. Glória a Deus. Eu quero falar de algumas curiosidades que eu vi, irmãos, nesse Salmo 119, que se nós for, ele é muito grande, né? Vou ver, ele é bem grande. E daí eu fui dar uma olhada, a gente sempre lê, né? Mas a gente nunca presta atenção nos detalhes, como é colocado, então eu achei muito interessante, né? Ele é dividido em seção, né? Se você for ver o Salmo 119, é de 8 em 8. Talvez muita gente não observou, né? Eu já li tantas vezes, é de 8 em 8 seção, assim. E foi feito assim porque cada linha do primeiro verso começa com o alfabeto hebraico, com uma letra do alfabeto hebraico. Eu achei muito interessante. Na minha Bíblia tem Bíblia que não tem assim, que não fala, mas começa com Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim por diante. 22 letras, então tem 22 seção de 8. Eu achei muito, muito interessante. É um salmo grande, irmãos. Ele é muito grande. Você vai demorar assim de um 15 a 20 minutos para ler ele todo corrido, sem parar para meditar nele. E é muito maravilhoso. Ele foi escrito para que os homens, as mulheres, as crianças, todo o povo de Israel decorasse. Imagina decorar, irmãos. Tem 176 versos, imagina. E foi feito para isso, para eles decorarem. Por quê? Porque o tema central desse salmo é a palavra de Deus. Olha o valor, né, que eles dão para a palavra de Deus, né? A importância dada à palavra. Que quando a gente começa a ler, a palavra ela está escrita em vários tipos de palavras, tipo nas ordenanças. Não fala sobre a palavra exatamente, fala sobre ordenanças de Deus, as leis, os estatutos, os testemunhos, os preceitos, os mandamentos, os juízos, as justiças. Ele usa essas palavras para definir a palavra de Deus no meio desse salmo aqui, se a gente for ler. E como o salmista se alegra em falar sobre a palavra de Deus. Coisa linda, irmãos. Como a palavra na boca deles é valiosa. E esse autor, ele é desconhecido. São, assim, curiosidades que eu trouxe para vocês, porque eu acho muito lindo. É muito interessante a gente aprender, né, irmãos? A gente está aqui para receber, mas é para aprender também alguma coisa. Então, esse salmo, ele não tem um autor definido. Não está escrito se foi Davi. Muitas pessoas acham que foi Davi, e outros que acham que foi o rei Ezequias. Mas, irmãos, se eu fosse dar a minha opinião, seria mais para o rei Davi, né? Pelo salmo e pelo rei Davi, ele ser um homem conhecido segundo o coração de Deus. Quando Deus manda Samuel lá no primeiro Samuel, ungir Davi,
ele diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então, para ser segundo o coração de Deus, tem que, em primeiro lugar, irmãos, amar a Deus, amar a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele revelou essa palavra, porque é revelado, a gente sabe que é ser humano que vai lá e escreve, né, irmãos? São seres humanos, mas o Espírito Santo revela uma palavra dessas, 176 versos, tudo a respeito das leis do Senhor, da palavra do Senhor. É porque é uma pessoa que ama a palavra de Deus, tem amor. Davi, ele conhecia bem a palavra, ele ensinava. Quando ele pecava, ele se arrependia. Ele deixava a luz que nós limos aqui, que é lâmpada para os nossos pés, iluminar o caminho dele. Era isso que ele fazia. Ao contrário, irmãos, diferente de Davi, de Saul, que também foi um homem escolhido por Deus. Né? Deus foi lá, escolheu ele para ser rei, uma pessoa importante. E ele foi rejeitado por Deus. Apesar de ter sido escolhido, ele foi rejeitado por Deus. E por que ele foi rejeitado por Deus? Porque Saul, ele foi convocado a ir para uma guerra. O profeta, tendo a palavra de Deus, foi lá e falou para Saul: tu vai para aquela guerra, tu mata tudo. Homem, mulher, criança, animal, não deixa ninguém vivo. Essa foi a ordem de Deus. Mas ele tinha suas próprias ideias. Ele foi lá, ele deixou o rei dos amalequitas vivo. E ele deixou animais vivos que seriam bons para sacrifício, para holocaustos. E não foi isso que Deus pediu. Mas ele tinha as ideias dele, foi pela cabeça dele, não pela palavra de Deus. Ele não obedeceu a palavra de Deus, entendeu? E isso fez com que Deus rejeitasse Saul. Ele queria fazer, né? Saul quis fazer do seu jeito. E a palavra de Deus, irmãos, quando a gente fala na palavra de Deus, logo o que vem à nossa mente? Uma Bíblia, né? Uma Bíblia. Mas a palavra de Deus é o próprio Jesus nas letras desse livro. Na nossa boca é o próprio Cristo saindo de dentro de nós. Por isso que eu vejo assim, irmãos, por que Deus foi tão duro, né, com Saul? Porque já era o próprio Jesus na palavra de Deus falando para Saul. Então, ele foi rejeitado porque ele rejeitou a palavra. Ele rejeitou o próprio Cristo. O próprio Jesus. Jesus é a palavra. João, capítulo 1. Vai lá no Evangelho de João, no capítulo 1. E João apresenta Jesus como a palavra. Diz assim, ó. No princípio era o verbo. Tem tradução que chama de palavra. No princípio era a palavra. A minha aqui diz que era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Vai lá no Salmo 2 agora, irmãos. Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Salmo 2. No verso 12 do Salmo 2, que diz assim, ó. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho. Só essa parte aqui eu vou ler. Primeira parte. Beijai o filho. Amai a palavra. Dê o devido valor à palavra. Ame a palavra, beije a palavra. Beijar é o quê? Receba a palavra. Não ignore a palavra. É um alerta. Beije o filho. Para que se não ire e pereçais no caminho. O perigo de nós, irmãos, ignorar a palavra de Deus e perecer no caminho como Saul.
Ele ignorou a palavra de Deus. Trazida para nós hoje, né, irmãos? Eu acho que vocês estão me entendendo. Trazer para a nossa vida hoje. Eu sempre achei assim, e acho ainda, que o pecado contra o Espírito Santo de Deus, que não vai ter perdão, blasfemar contra o Espírito, é falar de uma pessoa que está falando pelo Espírito e você dizer que é demônio. Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas ignorar a palavra de Deus, irmãos, ignorar o Filho de Deus, é muito sério. Também não vai ter perdão. Porque aqueles que não aceitam Jesus, que é a palavra, não vai ter perdão. É a perdição, né? Aleluia. Porque, irmãos, a gente ignorar a palavra de Deus é quando a gente não quer aprender ela. A gente não se importa em aprender, em viver, em colocar em prática a palavra de Deus. Em crescer no conhecimento da palavra de Deus. Isso é ignorar a palavra. Mesmo estando dentro de uma igreja. Mas se eu venho aqui, eu só me alimento do que está dado aqui. Não me importa de colocar em prática. Não me importa de buscar mais para saber o que é que essa lâmpada quer iluminar o meu caminho. Porque a palavra de Deus, ela é uma lâmpada que ilumina o caminho. Para mim dá paz. A gente dá paz todo dia. Porque todo dia nós tomamos uma decisão. Todo dia nós precisamos enfrentar alguma coisa que precisa ser decidido. E a palavra de Deus quer fazer isso para a nossa vida. Ela quer nos iluminar. Ela quer ser uma lâmpada para os nossos pés. De que maneira? Perguntando. O que a palavra de Deus me diz a respeito disso? Dessa decisão que eu tenho para tomar hoje. Ir para a palavra. Buscar em Deus uma direção. Irmãos, isso faz toda a diferença. Na vida do crente. Faz toda a diferença. Louvado seja Deus. Porque ao longo do nosso caminho, irmãos, nós temos provas para passar. Nós temos prova. Nós temos prova que Deus coloca no nosso caminho. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1 e 7. A palavra de Deus diz que nós somos provados para sermos aprovados por Deus. Nós temos provas que o inimigo vem e joga contra a nossa vida. E tem prova, irmãos, que nós pegamos com a nossa própria mão. Né? Às vezes a gente está passando uma luta. Foi por quê? Porque não pediu a direção. Por isso que é essa luz que ilumina o nosso caminho. Porque a gente não foi para a palavra de Deus para saber o que a palavra dizia, o que Deus quer dizer para nós nessa situação. E são provas que a gente pega com a própria mão da gente. A gente não espera no Senhor. A gente não vai para a palavra para perguntar. Eu não vou nem entrar, irmãos, no mérito, como diz o outro, da oração e do jejum. Que confirmam a palavra, né? Que também confirmam a palavra. Não vou entrar, mas assim, porque o que eu quero ressaltar, que seja assim, a palavra. A importância da palavra. Quanto ela é importante para a nossa vida. Quanto cada um de nós tem que amar. Porque, irmãos, é o próprio Cristo. Ignorar a palavra, ignorar Jesus. Olha o perigo de nós ofender Deus. Nós ignorando a palavra do Senhor, nós estamos ofendendo Deus. O Espírito Santo está em nós. Que quer nos direcionar, que quer que a gente, que conhece, porque nós conhecemos. Hoje nós conhecemos, hoje nós não somos mais ignorantes à palavra. Nós conhecemos. 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 15, diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem com que se envergonhar, e que maneja bem a palavra. E como é importante, né, irmãos? Que a gente é afrontado.
Tem pessoas que chegam para a gente sabendo que a gente é crente e jogam coisas para a gente que, se a gente não está preparado na palavra, a gente passa vergonha, né? E ter na mão, irmãos, uma espada, que é Efésios 6:17, que diz que ela é uma espada, e não saber usar não adianta de nada, né? Eu estou lendo um livro que o irmão Joel me deu, e fala sobre evangelismo. Só que o evangelho que não é pregado, ele não serve para nada, né? Ele não faz efeito nenhum. Da mesma forma, irmãos, a palavra na nossa mão, quando nós não sabemos usar, também não faz efeito nenhum. Não nos adianta de nada. Eu penso por mim mesmo, de um rapaz que eu e a Priscila fomos comprar uns negócios dele lá em Brusque. E esse moço começou a contar alguma coisa assim na vida dele para mim e para a Priscila. Depois estava eu e ele assim meio... Aí eu disse para ele: tu conhece Jesus? Daí ele olhou para mim e disse assim: irmãos, conhecer Jesus, eu vou na igreja faz uns 2 anos. Mas será que dá para conhecer Jesus de verdade? Eu deixei por aquilo mesmo, não fui adiante, irmãos. Se ele está na igreja 2 anos, né? Ele não é assim, inocente Mas eu vou dizer o quê, irmãos? Como é que nós podemos conhecer Jesus? Né? Se não é aqui, ó. Lendo todo dia, buscando conhecimento da palavra. Amando acima de tudo. Porque, na verdade, irmãos, é um poder, né? Que nós temos na nossa mão. É um poder. Só que sabe qual é o segredo? E a maioria de nós, crentes, nós não sabemos o poder que nós temos na mão. A gente tem uma espada e não sabe usar ela, irmãos. A grande maioria de nós. Ou a nossa fé é pouco, ou nós buscamos pouco. Né? O inimigo, ele quer envergonhar o crente, sabe, irmãos? Que não sabe a palavra, que não se interessa em aprender, em ler, em buscar a palavra. Ele quer envergonhar. E ele envergonha mesmo. Tantas vezes a gente deixa de falar porque se acovarda e pensa não. Ou de repente pessoas que vêm na nossa casa achando que está com a Bíblia na mão, na frente da casa da gente, e acha que realmente está pregando a verdade. E quantos de nós não tem coragem, né? De enfrentar essas pessoas, irmãos, para defender a nossa fé. Todo crente, todos nós teríamos que estar muito preparados para não se envergonhar diante dessas pessoas. Atacar com a palavra. Onde é que está a verdade? A verdade está aqui. Nós conhecemos a verdade. Como é que nós vamos se envergonhar de pegar uma pessoa que diz que conhece Deus, pregando heresia? E nós, que somos conhecedores da verdade, precisamos estar preparados para enfrentar essas pessoas, não brigando, como eu já vi gente, maltratando as pessoas. Não, eu acho que tem que ter com respeito e autoridade na palavra. Pegar a palavra e tacar a palavra neles, né, irmãos? Dá-lhe palavra que não tem, não fica de pé, irmãos. Jesus é a verdade. Deus, até os demônios conhecem, né? E estremecem, diz a Bíblia. Mas Jesus, irmãos, que nós temos que defender e pregar, que é o caminho, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho, esse tem que ser defendido, e é por nós, que conhecemos, né? Que sabemos que é a verdade. Hebreus 4:12 fala do poder de precisão da palavra. É um poder cirúrgico, né? Que vai lá comigo, Hebreus 4:12. Para mim não... Porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem, irmãos. Olha o poder da palavra de Deus. Eu estava meditando nessa palavra. É cirúrgico, dividir alma e espírito.
Nós temos uma bomba atômica na nossa mão. Nós temos uma bomba atômica na nossa mão, irmãos. E é para tudo na nossa vida. Não é para algumas coisas sim, outras não. Não, porque Deus quer participar de cada detalhe da tua vida. Cada detalhe. Os crentes, irmãos, que mais usufruem experiências com Deus, vitórias na vida espiritual, são aqueles que quando aceitam Jesus vão para a palavra e mergulham nela. Leem a Bíblia não sei em quantas semanas e leem de novo e continuam lendo. Tem fome. Esses são os crentes que mais têm experiência com Deus. E Deus quer nos dar experiência. Provas também são experiências boas, né? Mas a gente tem que estar preparado para passar essas provas. Porque as provas, elas nos aprovam. A gente errou aqui, não vai errar de novo. Então, vai para a palavra e começa a caminhar de novo em cima dela. E Deus vai dando graça e a gente vai caminhando. E vai iluminando o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor. Luz para o nosso caminho, irmãos, que não é curto. Quanto tempo vamos ficar por aqui ainda, entendendo e sabendo um pouco da palavra? Deus não quer isso para a igreja, irmãos. Aleluia. E ela deve ser verbalizada, irmãos. Que ela produz em nós uma fé inabalável. Às vezes a gente fala, a gente tem pouca fé. Mas Romanos 10 e 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Quando nós lemos, ela entra dentro de nós. É como se nós estivéssemos ouvindo. E vai produzindo fé. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais apaixonado você fica por Jesus. Às vezes eu vou ler, eu digo, meu Deus, que coisa linda. Eu digo lá sozinho, Senhor, que coisa mais linda. Porque daí ele me mostra algumas coisas na palavra, eu acho lindo. Eu vou me apaixonando por Jesus, a minha fé vai crescendo. Eu vejo o tempo, irmãos, em que eu tinha tão pouquinha fé. Mas eu vejo um tempo que 3 anos eu não pude, eu fui proibida de vir para a igreja por 3 anos. E quem é que me alimentou nesses 3 anos, irmãos? A palavra. Eu li a palavra, aquilo parece que abria-se um leque. E olha que eu me criei, né, dentro de uma igreja, mas não conhecia a palavra. Sabia do inferno, do céu, que eu tinha que ser salva. Mas a palavra, esse Jesus, me alimentou 3 anos, até que eu pude ter liberdade para ir para a igreja e para vir receber aqui. Mas eu já estava, sabe, tão fortalecida no Senhor, eu estava tão preparada. O Senhor me preparou para me entrar e conviver dentro de uma igreja e permanecer até hoje. Eu não fui derrotada quando veio as provas, as lutas. Quando eu entrei na igreja, deu problema, não fui. Eu posso dizer isso pela minha vida, porque a palavra tem me sustentado, Jesus tem me colocado de pé. Eu acredito que cada um de vocês hoje, irmãos, quer permanecer de pé e andando em vitória, andando firme para frente. Mergulhe a tua vida na palavra de Deus. É difícil porque vem sono, todo mundo é muito ocupado. Mas comece a tirar um tempinho mais. Jesus quer iluminar, quer nos iluminar. Porque Isaías 55 diz que a palavra não volta vazia. Ela não vai voltar vazia da tua vida, meu irmão. Nunca será perca de tempo ler a palavra. Nunca vai ser perca de tempo para a tua vida. Quer ser edificado, quer ser um crente firme, que não é jogado de um lado para o outro. Leia a palavra. Jeremias 23, 25. O Senhor pergunta: não é a minha palavra como fogo? E como um martelo que esmiuça a pedra? Fogo, irmão, é aquilo que vem e consome tudo. Vocês viram aquele fogaréu agora? Primeiro era um campo verde que olhava, via assim, não dava para ver. Queimou tudo que deixou limpo, dá para ver de longe. A palavra faz isso. Ela queima. Ela vai queimando o que está errado em nossa vida, irmão. Ela vai tirando, ela vai limpando nós. A palavra limpa. Quando nós damos devido valor, devido entendimento, nós entendemos quem ela é. A gente deixa ela limpar nós. Nada é difícil.
para a palavra, nada. Ela quebra pedreira. Ela é um martelo que quebra pedra, esmiuça a pedra, diz. Ela bate, ela vai batendo naquela coisa ruim na nossa vida que não quer sair. Quando nós olhamos para a palavra, eu tenho que ser mudado por ela. Jesus vai mudando, Jesus vai nos convencendo. A palavra convence, vai convencendo cada um que precisa ser mudado, irmãos. Quantas pessoas, pessoa ruim, pessoa difícil, pessoa cheia de maldade, a palavra vai lá e conserta, limpa, queima tudo. Deixa um homem, uma mulher de Deus que as pessoas não entendem. Como é que pode uma pessoa daquela, agora é bom, agora só fala de Jesus, agora é crente. O mundo não entende mesmo, porque quem faz isso é a palavra, não é a igreja. Placa de igreja nunca vai mudar a tua vida, meu irmão, nunca. Não se engane. Não adianta mudar de um lado para o outro e não mergulhar na palavra de Deus, não se edificar nela. Ela quer nos transformar de dentro para fora, arrancar tudo que está ruim. E tem muita coisa, é todo dia, irmãos. Quando eu digo que domingo e quarta-feira passada, a palavra veio para me confrontar e foi verdade. Eu saí daqui confrontada. Porque eu preciso melhorar. Eu preciso ter mais compromisso. Me posicionar, posicionamento. O pastor Ricardo falou, tem que me posicionar na palavra. Deixar de ser menina. Crescer. Chegar à estatura de varão perfeito. A palavra tem isso para nós. Varão perfeito, coisa linda. Não um crente cabeça baixa, toda a vida desanimado. Sem ânimo para nada, nem para vir na igreja. Não, irmãos. A palavra edifica. Levanta homens e mulheres cheios de poder, cheios de unção. Corajosos, cheios de fé. Queremos ver coisa mudada na nossa vida. Vamos para a palavra, vamos ler essa palavra. Aplicar na nossa vida, deixar ela mudar, deixar ela limpar. Ser o fogo consumidor que consome todo pecado da nossa vida. Todo impedimento. Louvado seja Deus. E é a nossa decisão, irmãos. É a nossa decisão. Não é a decisão do irmão para nós, do pastor para nós. Não, é nós. A nossa decisão de conhecer Jesus, que é a palavra, para nós não ignorar que Ele está aqui, está falando, que Ele quer mudar corações, quer mudar entendimento, quer mudar vidas, quer mudar, mas não dá. Nós não deixamos. Nós somos resistentes à palavra do Senhor. Às vezes viemos aqui, somos confrontados e não mudamos. Saímos daqui até incomodados com os pastores. Se sair incomodado comigo, não vou ligar, irmãos. Eu disse para o Ricardo, não peça desculpa. Vou me desculpar por pegar a palavra de Deus? Não, eu não estou falando nada errado. O que está falando é a palavra, irmãos. Não se desculpa de pregar a palavra para ninguém. A gente não pede desculpa. Não foi o Espírito Santo que me mandou? Tenho certeza que foi. Que mandou o pastor Ricardo falar? Tenho certeza. Me incomodou na hora, me bateu de frente comigo, me confrontou? Sim. Mas o que eu fiz com aquilo? Eu disse, não. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho. O pastor falou sobre ansiedade? Não, eu não posso deixar a ansiedade tomar conta da minha vida. Eu quero tomar decisões boas para a minha vida. Eu quero ser forte, corajosa, que a palavra diz que eu posso ser. Ela diz isso para mim. E eu quero ser. Eu quero ser uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito. A gente não pode ficar crente, vir para a igreja, aceitar Jesus, não é nem ficar crente, aceitar Jesus, irmãos. E continuar vazio. O que acontece que o crente continua vazio? O diabo dá uma volta por lá, a casa está varrida, está adornada, ele chega e entra de novo. Não tem palavra, não tem oração, não tem nada, irmãos. Nem na igreja. O diabo entra. Aí, eu escutando, macumba pega em crente. Que tipo de crente?
né? Que tipo de crente que a macumba pega? Pega sim. Quem tem só nome de crente pega, né? Mas nós não somos assim. Você não é assim. Declare em nome de Jesus. Você é cheio da palavra, cheio do Espírito. E se até hoje não conseguiu, daqui para frente vai conseguir, porque é isso que a palavra veio para fazer. Ela não volta vazia, ela não vai voltar vazia, essa palavra. Você vai se posicionar, se decidir, fazer um compromisso com a palavra de Deus, de conhecer esse Cristo vivo, porque Ele está vivo, Ele não está morto. E ela vai fazer grandes coisas na tua vida, eu declaro. Jeremias 1:12 diz assim, irmãos: o Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Vela é vigia, né? O Senhor vigia a palavra dEle. O que a minha palavra diz? Aí Deuteronômio 28 fala de bênçãos e maldições. Ali, quem obedece é abençoado. E o desobediente tem maldição. Como o Senhor vela pela palavra para cumprir, ela vai se cumprir. O Senhor é poderoso, e Ele vai pela palavra. A palavra é a lei dEle. É tipo, o que diz a minha lei? A Constituição do Reino, isso mesmo. Isso aqui é a Constituição do Reino. E o próprio Jesus vivo. O próprio Cristo vive essa palavra, irmãos. Poderoso. O Salmo Jeremias 15:16, ele diz assim, ó: achando-se as tuas palavras, logo as comi. A tua palavra para mim foi gozo e alegria. Você tem andado triste, irmãos? Vamos comer a palavra? Ela traz gozo e alegria. O que é que o mundo procura? Está todo mundo triste, desanimado, desesperançado. Onde é que está o gozo e a alegria, irmãos? Está na palavra. Ela traz gozo e alegria. Chega de tristeza, chega de desânimo, de olhar para os problemas do mundo, da nação, não. Vai lá no Salmo 119 de novo. Poderosa, irmãos. A gente tem que entender e viver. Bem-aventurado ou feliz é os que trilham, o verso 1. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Ou feliz é. É feliz. Meu Deus, irmãos, que mundo de tristeza, não? Que geração que nós estamos vivendo de tanta tristeza, de tanta angústia. A gente olha, é maldade para tudo quanto é lado. É país se arrebentando, brigando, sei lá por causa de quê. Fazendo o povo sofrer. Onde é que está o nosso descanso, irmãos? Onde é que nós vamos achar consolo, descanso, paz, alegria no nosso espírito? Não é nos outros, não é olhando para qualquer outra coisa que não seja a palavra. Aqui dentro está tudo que nós precisamos, irmãos. O verso 162 do Salmo 19. 162. É tão grande esse salmo, né, irmãos, que a gente até... O salmista diz assim, ó: eu folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. O prazer do salmista na palavra do Senhor é como se ele tivesse achado um grande tesouro, uma coisa valiosíssima. No 164 diz assim, ó: 7 vezes no dia te louvo, pelos juízos da tua justiça, ou pela palavra do Senhor. Ele louva 7 vezes no dia, irmãos. O 165 diz assim, ó: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz.
num mundo sem paz. Totalmente sem paz, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração sem paz nenhuma. A pessoa pode ter o bem que ela tiver, se ela não tiver Jesus, ela não tem paz, ela não consegue. A ansiedade é tão grande. E o que o Senhor manda a nós? Busque na minha palavra a paz que tu precisa, meu amado. Está precisando de paz? Tem tudo na tua vida, não falta comida, não falta roupa, não falta uma casa, um carro para tu andar. Mas dentro de ti existe uma falta de paz que não dá para explicar. Está aqui. A receita, vai para a palavra. Mergulha na palavra. Se junto com a palavra aplicarmos a nossa vida, irmãos, eu não posso deixar de falar isso. A oração e o jejum, que também não pode ser dispensado. Hoje, eu foquei na palavra, né? Que é poder, quando nós aprendemos a declarar, a viver ela. Quando vem um problema, declarar a palavra, ela é como um fogo, ela vai queimando tudo. Vem o problema, a palavra tem que ser falada, declarada. Se disserdes a esse monte, ergue-te daqui, vai para lá. Mas quem é que tem poder de fazer um monte, se erguer de um lugar, esse morro que está aqui, e dizer, ó, vai lá para o outro lado? Não é mentira, é verdade isso aqui. Eu creio, não acha? Eu creio. Então, a palavra tem que ser verbalizada, declarada na nossa boca. Por isso nós temos que aprender. Por isso nós temos que ler. Nos encher dela. Quando precisar, ela está na nossa boca para sair como uma espada. Vem um inimigo contra nós, palavra nele. E oração e jejum, irmãos. Não dá para ignorar isso. Temos que buscar em Deus. O Espírito Santo revela para nós. Porque a palavra sem o Espírito não dá, né? Porque quem revela a palavra para nós é o Espírito. E buscar em comunhão com Deus, buscar nos encher do Espírito, na palavra, na oração, na comunhão com Deus e no jejum. Eu deixo essa palavra para vocês, irmãos. Eu não tenho outra, mas eu tenho essa espada para te dar. Para a partir de hoje você começar a combater o bom combate, para conseguir acabar a carreira, guardar a tua fé, que é preciosa, mais preciosa do que o ouro. Que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor de nós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se junto com a palavra aplicarmos a nossa vida, a oração e jejum, que também não pode ser dispensado na vida do crente, irmãos, a nossa salvação não será abortada. O diabo não vai conseguir nos parar. Nós vamos chegar lá. Para isso nós somos chamados, para esse grande exército. Imagina, irmãos, um exército de crente nessa igreja, edificado na palavra, que nada abala ele. Nós ia invadir essa cidade, irmãos. Nós ia encher essa igreja. Porque nós ficamos corajosos quando nós temos a palavra de Deus edificando a nossa vida. Te convido, a partir de hoje, se não lia, começa a ler um pouquinho mais. E Deus vai te dar gosto. Vai te mostrar o prazer que é a lei do Senhor. Para nós termos prazer, como o salmista tem, na lei do Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Glória a Deus. Vem, Espírito Santo. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh,
Glória a Deus. Você que ouviu essa palavra e quer, num ato de fé, ter um compromisso a mais com o Senhor, pela palavra, se coloque aqui na frente, vamos estar orando, vamos nos comprometer em buscar mais o Senhor. Eu quero ler uma frase que eu li hoje. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. E como que nós vamos nos santificar? Lendo a palavra, jejuando, orando mais, buscando no Senhor. Então você que quer uma oração, vem aqui na frente. Se coloca aqui. Vamos orar. Vamos selar esse compromisso com o Senhor, né? A gente sempre está lendo, buscando, mas que nós possamos ter mais fome, mais sede pela palavra do Senhor, para que, como a irmã pregou, no momento mau nós poder declarar a palavra e vencer, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que foi pregada, Senhor. Eu quero sim, Senhor. Eu quero mais comprometer-me com a Tua palavra, Senhor. E cada um dos Teus irmãos que aqui estão, Senhor. Renova, Senhor. Renova esse compromisso com eles, Pai. Eles vão Te buscar mais, Senhor. Eles vão se santificar mais, Senhor, para ser mais parecido contigo, Pai. Abençoa cada um, Senhor. Leva, Senhor, os Teus filhos, Pai, na paz e na segurança, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe vocês, meus irmãos. Em nome de Jesus. Que você possa viver algo novo do Senhor. Que você possa desfrutar de tudo que o Senhor tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Irmãos, homens de plantão, cadê os homens da igreja? Glória a Deus. É sábado. E eu quero fazer uma pergunta. Tem algum homem aqui que ainda não fez a inscrição? Todos já fizeram? Amém. Se você não fez, faz. Nós temos o link, eles vão colocar aqui. Nós temos o link no WhatsApp da igreja, tem o link. No Instagram, nós estamos divulgando o link. Por favor, façam a inscrição. Por quê? Nós não queremos saber quantos vêm, não. Nós queremos preparar um café bem gostoso para vocês depois da palavra. Amém? Então, por favor, façam a inscrição para a gente ter... Tá aqui. Ó, tem a inscrição, tem o QR Code. Para que a gente possa saber o quanto de homens vêm para a gente preparar o café. Na sexta-feira, até sexta-feira, se você tiver alguém para convidar, convida, traz. Eu sei que esse é o primeiro de muitos que vai acontecer aqui. Eu sei que como o Senhor tem feito com as mulheres, o Senhor vai fazer com os homens dessa igreja. Quem crê? E você não seja orgulhoso em dizer que você não precisa, porque todos nós precisamos. Nós precisamos melhorar a cada dia. Amém? Então, sábado, às 16 horas, todos os homens aqui. Posso contar com vocês? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Vão em paz, em nome de Jesus. Lembrando, domingo, dia 1º, o nosso culto de ceia. Momento lindo aqui, uma festa para o Senhor. Quem puder, traz 1 quilo de alimento. Quem puder, traz 1 quilo de alimento.